Olá galerinha, como está a energia de vocês? Viemos aqui hoje aprender os conceitos de circuito em paralelo. A gente aprendeu o circuito em série, fez suas aplicações e agora iniciando o paralelo vamos seguir a mesma rotina, a mesma programação, ok? Então vamos aqui entender como se dá o conceito em circuito em paralelo. Primeiramente temos que visualizar o nosso circuito para saber como o circuito é mencionado, como ele interage com as nossas grandezas elétricas. Então, o circuito em paralelo ele é feito de nós, Lá no circuito em série, a gente entendeu que os nós não tinha nó, né? No caso seria emendas. Aqui a gente compreende como nós, porque aí a gente já vai aplicar aí a nossa primeira lei de Ohm e também entender como se dá a primeira lei de Kirchhoff. Então, vamos aqui fazer as nossas aplicações, né? Primeiramente, temos que ter aqui uma fonte de alimentação no circuito. Eu vou gerar essa fonte aqui de 5 volts. Isso aqui, essa tensão elétrica que eu estou colocando aqui na minha bateria, simbologia de bateria, é uma tensão que eu estou escolhendo, galera. Mas se vocês quiserem escolher uma tensão qualquer, vocês podem fazer com uma tensão qualquer que vai dar no mesmo. Primeiramente, a gente está entrando aqui no circuito em paralelo em corrente contínua, direct current. Então, em corrente contínua. Para se fazer um circuito em paralelo, temos que ter em mente que um circuito em paralelo, vamos fazer os resistores aqui do lado. Vamos começar primeiramente com 2 resistores. O circuito em paralelo ele se dá com a bateria em paralelo com todos os resistores do circuito, como eu vou fazer aqui. Bem nesse ponto aqui a gente vai ter um nó. E da mesma forma aqui abaixo. No mínimo eu tenho que ter 2 resistores para ter um circuito em paralelo, ok? Então está aí o meu circuito em paralelo. Agora vamos mencionar as nossas grandezas elétricas para adquirir, né, como se dá aí os nossos exemplos. Vamos aqui resistor R1 e resistor R2. Então aqui como é que eu tenho um paralelo? Vou colocar aqui ao lado. Lá no circuito em série a gente entendeu que o paralelo se dá por emenda. Aqui eu tenho um resistor e tenho outro resistor. Aí a emenda é feita nesse ponto aqui. Então aqui eu tenho um circuito em série, né? Por conta da emenda. Aqui no paralelo, esses dois carinha aqui, vou colocar aqui paralelo para não confundir. Esses dois carinha aqui de resistores, eles estão aqui na vertical, ao contrário do série que estão na horizontal. Aí eu vou... o que é que acontece? Eu não tenho mais emenda, eu tenho um nó, né? Mas aí para a gente saber que um circuito é em paralelo, eu tenho que ter a extremidade aqui, ó, inicial, com a extremidade inicial desse cara. Então são duas extremidades aqui iniciais se tocando. Então tem uma emenda acima. E também tenho que ter a extremidade final, com a extremidade final aqui dos 2 resistores, extremidades finais se emendando, extremidades iniciais se emendando. Dessa forma eu consigo visualizar um circuito em paralelo. Então está aqui o exemplo, ó. Esses 2 iniciais se emendando, esses 2 finais se emendando, formam um nó porque tem um cabo chegando e outro saindo, 2 saindo, né, no caso. Então para se formar um nó, né, eu tenho que ter pelo menos 3 cabos ou fios, né? Cabos ou fios. A diferença de cabos para fios você vai saber lá na playlist lá de instalações elétricas em baixa tensão, ok? Então aí eu tenho cabos e fios. Continuando aqui nosso exemplo. Agora a gente vai compreender mais de uma forma mais detalhada, né? Eu vou fazer esses carinhas aqui, que é um circuito paralelo. Eu não dei resistências para o circuito, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar logo os conceitos, né, de circuito. Então, o primeiro conceito aqui do circuito paralelo, a gente entendeu que lá no circuito em série, quem divide é a tensão. A tensão se divide
de acordo com as resistências, né? Se eu tenho resistências iguais no circuito em série, a tensão se divide igual. Mas aqui no paralelo é tudo inverso ao série. Ou seja, quem divide é a corrente. Aí vamos colocar aqui. A corrente se divide nos componentes do circuito. Se divide nos componentes do circuito. Ou seja, a corrente se divide nos componentes do circuito. Ou seja, se a corrente lá no circuito em série era a mesma, aqui ela se divide nos componentes do circuito. Aí vamos aqui dar o exemplo da nossa fontezinha aqui, né? A corrente que sai da fonte, ela chega nesse nó. Eu vou chamar essa corrente de T, corrente total, certo? Corrente total. Então ela chega no nó. Então a corrente que chega no nó, ela vai se dividir para esses lados aqui, ó. Vai se dividir descendo e passando, descendo aqui na minha vertical e na minha horizontal indo para a direita. Então a corrente se divide no circuito. Aí vamos outro ponto, né? Se essas duas resistências forem iguais, a corrente se divide na mesma proporção, na mesma igualdade, né? Se essas duas resistências forem diferentes, a corrente vai se dividir de forma diferente, ok? Então esse aí é o exemplo do circuito em paralelo para a corrente. Isso para dois resistores. Se eu tenho 10 ou N resistores, sempre onde tiver nó, a corrente vai se dividir nesse mesmo conceito que eu estou citando para vocês. Agora, o que é que acontece com a tensão? A tensão no circuito em série, ela se divide. Já aqui no circuito em paralelo, a tensão em cada componente é a mesma. A tensão em cada componente é a mesma. E o que é que a gente tira com isso, galera? Então aqui é uma aplicação residencial, né? Ou seja, a tensão em qualquer um dos componentes que esteja no circuito em paralelo vai ser sempre a mesma tensão de quem? Mesma tensão da minha fonte, ó. Então, se eu tenho 5 volts aqui, eu vou ter 5 volts em cima desse cara e vou ter 5 volts em cima desse cara. Se eu tiver N resistores, eu vou ter 5 volts em cima desses N resistores. Se esse cara em R2 fosse uma TV e esse cara em R1 fosse qualquer outro equipamento, por exemplo, meu carregador ligado aí na tomada, um determinado dispositivo da minha residência, todos esses dispositivos iriam ter 5 volts. É por isso que a instalação elétrica tem sempre 220 volts nas tomadas, né? AC, no caso, que a gente ainda vai trabalhar. Uma instalação em baixa tensão residencial tem sempre 220 volts em todos os pontos da casa, em todas as lâmpadas, em todas as tomadas. É por isso que a gente sabe que a tensão é a mesma, ok? Então vamos fazer essas aplicações, mas o conceito está dado, ok? Então espero que tenha compreendido e vamos para a nossa próxima aula.